Depois de colocar o foco nas competições de mata-mata, o Colorado volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro e desta vez com um carinho especial, visto que são as últimas duas rodadas, antes da pausa do Campeonato Brasileiro. Jogo importante contra o Fluminense na noite deste domingo no estádio Beira-Rio. Quero projetar tudo sobre este duelo e uma novidade que vem da janela de transferências. Está pintando o primeiro reforço do Inter para o segundo semestre. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? A gente tem muita coisa para falar sobre o nosso Colorado. Dia de Inter, noite de Beira-Rio, né? A despedida, bem dizer, né? Do Inter do Gigante e diante do seu torcedor antes da parada, né? Teremos 30 dias, praticamente 30 dias, né? Um pouquinho mais para a volta do Internacional depois da parada do Super Mundial. Então você que está na dúvida se vai ao Beira-Rio hoje, eu sei que o horário é ruim, 8h30 da noite, né? Um frio do caramba que tá aqui no Rio Grande do Sul, mas é aquela coisa, né? Você pode não ir e pode ter saudade depois, né? Afinal, o Internacional voltaria a jogar em casa somente, né, na semana do dia 12 de julho contra a equipe do Vitória, também pelo Campeonato Brasileiro. Então, jogamos contra o Fluminense, data FIFA, jogos das eliminatórias. Jogamos contra o Galo no dia 12 lá na Arena MRV e depois aí sim, né, paramos para voltarmos somente no mês de julho. Vamos atualizar tudo do Internacional neste conteúdo que tem o apoio da Mais Ágil, que antecipa o saldo do FGTS em menos de 24 horas. Dinheiro na conta, de forma rápida, segura e livre de burocracia. Então chama eles neste WhatsApp que eu estou deixando aqui na tela, mas para você que é um pouquinho mais preguiçoso, tal como eu, estou deixando o link mastigadinho para vocês aqui na descrição deste vídeo. Tá certo? Então vamos começar com o mais importante, que é o jogo, né? Afinal, como eu disse, 8h30 da noite tem Inter e Fluminense. O Inter, neste momento, é 14º do Campeonato Brasileiro, tem 11 pontos. A rodada começou boa, né? Visto que o Vasco perdeu para o Red Bull Bragantino, não ultrapassou o Inter. O São Paulo, que é o primeiro que está à frente do Internacional, perdeu para o Bahia por 2-1. Então, com as possibilidades da rodada, o Inter pode terminar no melhor cenário entre 9º ou 10º lugar. E aí, claro, pega um elevador significativo na janela. Afinal, né, o Inter vem de 2 empates, né? Um com o Mirassol em casa e outro com o Sport Recife lá na Ilha do Retiro. Então, o que tem que acontecer? Primeira coisa, o Inter ganhar o jogo do Fluminense, tá? Esse é o principal ponto. O Inter iria aos 14 pontos e igualaria, né, a pontuação de Atlético Mineiro, Mirassol e Corinthians. E aí, o que tem que acontecer? O Grêmio não pode bater o Juventude, né? Jogam no Alfredo Jaconi, então a gente torce pelo Juventude, não que seja uma dificuldade, né, para a gente secar o Grêmio, então vai ter um ar a mais aí nesta secação. A gente torce contra o Botafogo, contra o Santos, o jogo na Vila Belmiro, e contra o Atlético Mineiro, que joga contra o Ceará na Arena Castelão. Além disso, a gente pode ainda dar uma secadinha no Mirassol contra o Sport, jogo em São Paulo. Um jogo difícil, né? O Sport tem apenas 3 pontos dentro do Campeonato Brasileiro. Mas aí o Inter precisaria tirar um saldo, né? O saldo de gol do Inter hoje é -2, o saldo do Mirassol é 4. Então teria que ter uma diferença significativa aqui para o Inter ultrapassar o Mirassol e terminar na 9ª colocação. Mas, né, 10º lugar para quem está em 14º já é um avanço, né, dentro da rodada do Campeonato Brasileiro. O Inter deve encarar esse jogo, obviamente, com força máxima, tem desfalques importantes, né? Não conta aí com o Valência, não conta com o Bernabé, né? Então tem uma galera que tá fora. A provável escalação do Inter é o time titular, né, com algumas mudanças. Antony no gol, Brian Aguirre na lateral direita, Vitão, Juninho e Ramon, né, ganhando uma oportunidade como titular, né, visto que o Bernabé preocupa, né, para a sequência, visto que tem uma provável lesão muscular de grau 2, então deve ficar fora por no mínimo 30 dias, então voltaria depois da reapresentação do Inter, né, para a intertemporada, então já não voltaria em condições de realizar o mesmo trabalho dos demais, estaria em transição física. Mas imagino para que o jogo contra o Vitória, que é esse jogo que eu estou citando, né, que é o primeiro pós-parada, imagino que ele já esteja em condição. Mas, por enquanto, é desfalque do Internacional. Fernando e Bruno Henrique, Vitinho, que fez o gol, né, da classificação do Inter contra o Bahia, Alan Patrick e Wesley, e na frente uma pequena dúvida, né, entre Borré e Luca, mas acho que joga o Borré, visto que inclusive está até convocado, né, para a seleção colombiana para a data FIFA, então acho que vai jogar, né, até para pegar um ritmo de competição.
Do outro lado, gente, o Fluminense, né, que chega aí na sexta colocação, tá fazendo um bom campeonato brasileiro e a noite vai ser de alguns reencontros, né? O técnico Renato Portaluppi é o técnico do Fluminense, o Renato que vinha apanhando, né, aí nos últimos Grenais aqui no Rio Grande do Sul. E também, gente, reencontro com o René, lateral esquerdo, que deve começar o jogo como titular do Fluminense. Então, o provável time carioca tem o Fábio no gol, interminável Fábio, Guga, que é um lateral que foi observado pelo Inter aí recentemente, Thiago Silva, Freitas e René, Nonato, inclusive, né, Nonato, Martinelli, John Arias, Ganso e Serna, e na frente o Everaldo, é o provável time do Fluminense, que não terá, né, o Germancano, o Bernal e o Otávio, que já são desfalques confirmados aí do time do Rio de Janeiro. Quero falar também, gente, sobre janela, né? Visto que o Internacional está muito perto de anunciar o seu primeiro reforço para o segundo semestre. Eu estou falando do lateral direito Alan Benítez, jogador de 31 anos. Já falamos sobre ele aqui bastante na última semana, visto que o Cerro Porteño apresentou uma proposta de renovação para esse jogador, um jogador que inclusive foi capitão da equipe, né, nesta rodada de sábado, última rodada, né, do torneio Apertura, que terminou com o título do Libertad. O Cerro foi o segundo colocado e goleou, né, o Atlético Tembeterai, né, do Paraguai, obviamente, por 6-1 jogando fora de casa. E o primeiro gol foi do Alan Benítez. Eu estou botando aí na tela as imagens para vocês, né, do gol do lateral direito, que arrancou, né, depois de um escanteio, estava no lado trocado, driblou aí, né, ou trombou com o time e fez o gol, né? Então, um gol que mostra, né, alguma das características desse jogador, que é um lateral bem ofensivo, é um lateral, né, que tem uma velocidade, é raçudo e bom, né? Vamos ver, vai chegar para brigar por posição com o Brian Aguirre. Inclusive, né, a imprensa local, durante todo o dia de ontem, chegou a destacar muito isso, né, que era a provável despedida do Alan Benítez, visto, né, que o Campeonato Paraguaio volta agora somente no começo de julho, e em julho ele já não terá mais contrato com o Cerro Porteño, né? O Cerro Porteño volta a jogar no dia 4 de julho contra o General Cabageiro pelo Campeonato Clausura, né? Como se fosse primeiro e segundo turno do campeonato local. O que se fala, né, que o Alan Benítez escolheu o Inter, né, para jogar numa liga mais competitiva do cenário sul-americano, jogar, né, num time que, tal como o Cerro Porteño, estará nas oitavas de final da Copa Libertadores, mas com outras pretensões, né? Inter e Cerro podem inclusive se encarar, né, nas oitavas de final, e o Alan Benítez então chegaria para compor o elenco colorado neste primeiro momento, assinando um contrato, no que eu tenho de informação, de 3 anos, tá? Vi que o César Merlo deu que é até o final de 26, então seria 1 ano e meio de contrato. Então fica essa dúvida, né, de quanto será o tempo, né, deste atleta que deve ser contratado pelo Inter, e o nome já é falado até abertamente nos bastidores do clube. Tá certo? Não esquece que esse conteúdo aqui tem o apoio da KTO, kto.bet.br, como eu disse, né, muitos jogos do Brasileirão neste domingo, tem Mirassol Esporte. Estou apostando aqui na vitória do Mirassol, Santos e Botafogo empate, Juventude ganha do Grêmio, Flamengo ganha do Fortaleza, Corinthians e Vitória empatam na Neoquímica Arena, Ceará ganha do Atlético Mineiro, Cruzeiro e Palmeiras empatam e o Inter ganha do Fluminense. Então esses são os meus palpites lá em kto.bet.br, meus parceiros aqui no canal. Lembrando que você está convocado, né, para participar da Liga do Milhão, onde o melhor apostador do Brasil vai levar 1 milhão para casa no final do ano. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!